Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer uma breve análise do conto de Machado de Assis, Singular Ocorrência. Eu não vou contar toda a história do conto, eu suponho que você veio parar nesse vídeo porque você já conhece o conto. E caso você não conheça e queira conhecer, é só clicar no link do conto aqui no box de informações do vídeo que você vai ser direcionado. Aí você lê o conto e depois volta para ver a nossa análise. Então, Singular Ocorrência é um conto que foi escrito por Machado de Assis em 1883 e ele trata de amor e tragédia, né? Essa é a trama do conto. As personagens, o Andrade, a Marocas, a empregada da Marocas, o Leandro e o narrador, que também faz parte da história. É uma história que acontece no Rio de Janeiro em 1860 e ela está sendo contada 20 anos mais tarde, ou seja, em 1880. O enredo, então, é essa história de um homem casado que se apaixona por uma prostituta e essa prostituta acaba traindo. O clímax é quando o Leandro conta para o Andrade, que era um homem casado, que ele conheceu uma pessoa, que ele saiu com uma pessoa, e ele dá o endereço, que é o endereço da Marocas, e o Andrade fica, poxa, é a Marocas, ele saiu, ela me traiu. O desfecho é meio trágico, porque a Marocas no final fica sem o Andrade, porque ele acaba falecendo. Então, a história ela foi criada em forma de diálogo e logo no início, então a gente já percebe essa intertextualidade que o Machado de Assis faz. Ele faz uma intertextualidade com 3 peças teatrais: A Dama das Camélias, que é uma cortesã parisiense que se regenera por amor, e então a Marocas, né, fazendo essa comparação, a Marocas também se regenera por amor, ela larga da prostituição, mas ela não conquista esse espaço respeitoso da família como na Dama das Camélias. O casamento de Olímpia, que também é uma mulher que se casa por interesse, mas ela não aguenta o tédio, a rotina do casamento e acaba estragando o próprio casamento, que é o que Marocas acaba fazendo, né? Ela acaba traindo, ela acaba estragando este falso casamento que ela tem com o Andrade. E também, junto com A Minha Mãe, que a Marocas faz diretamente uma comparação com a personagem. Neste conto, nós temos uma sequência, um desenrolar, algo rotineiro, uma história normal, tudo tranquilo, nada acontece, é só mais um caso. Esse equilíbrio é rompido quando a Marocas trai o Leandro. Então, fica aquele questionamento: por que ela traiu? Qual o motivo? O que isso significa? E o narrador, ele até explica, são coisas da vida. E o interlocutor, que é a pessoa com quem o narrador está conversando, ele diz: a nostalgia da lama. É uma frase retirada da peça O Casamento de Olímpia. E aí a gente vê uma carga moralizante no conto, porque ele diz que se é a nostalgia da lama, o que isso significa? Que a Marocas, ela era prostituta, no entanto, ela saiu da vida da prostituição, mas é alguma coisa que está inerente a ela, que é alguma coisa dela mesma, ou seja, ela é prostituta, era prostituta, vai ser prostituta, vai trair, então é essa nostalgia da lama. Aqui nós podemos ver que o narrador pode ser a máscara do autor. E o Machado de Assis, ele mostra, não só nesse conto, mas em todos os outros, a maneira como ele vê o ser humano. E essa intertextualidade, ela existe para ser negada. Outro ponto importante que nós observamos no texto é essa comparação, esses 2 pesos de prostituta e santa.
A Marocas é uma prostituta, como nós sabemos, as prostitutas não são bem vistas, elas são vistas de maneira pejorativa, interesseiras. E a Marocas, apesar de ser prostituta, ela era apaixonada, ela era devota ao seu amor, ao seu companheiro, e ela não aparentava interesse, né, segundo o conto. Também temos alguns pontos, algumas características que diferenciam essa prostituta, essa mulher, do que as pessoas têm, o que tem no senso comum da prostituta, como por exemplo, ela tinha os modos sérios, uma linguagem séria, uma maneira séria de se vestir, o que no senso comum a prostituta não tem modos sérios, se veste sensualmente, né, fala de uma maneira mais chula, então assim, são coisas diferentes. Outro aspecto que aparece não só nesse conto, mas na maneira como Machado de Assis escreve, é a dúvida. Ele deixa meio suspenso assim, o que de fato aconteceu. Dessa maneira também, a profissão da Marocas é revelada. Ele não diz assim logo de cara, ela é prostituta. O narrador diz ao interlocutor que ela não era costureira, ela não era proprietária, nem mestra de meninas, e vai excluindo as profissões que lá você irá chegar. O tom do narrador machadiano se instala nesse momento. E as coisas que não são ditas, elas se mostram pelo modo de dizer de outras. Então ele diz uma coisa querendo dizer outra. E o leitor percebe, ele consegue fazer essas inferências. Então, dessa maneira também, a imagem da Marocas é construída. Também outras personagens, como o Leandro, ele se apresenta como uma personagem não confiável. O próprio narrador narra de uma certa distância. Então foram poucos os momentos que ele esteve presente com a Marocas, com o Andrade, para ver de fato o que aconteceu. Então ele não passa essa confiabilidade para estar dando um testemunho autêntico. Um ponto importante no conto é o foco no comportamento masculino. Tem um determinado momento em que o narrador diz assim que às vezes ele saía para jantar com o Andrade, a mulher dele e mais uma acompanhante. Não diz se ele tem uma namorada, uma esposa, mas tudo leva a crer que é uma prostituta. Ou seja, isso era visto como um hábito normal. Assim como o Andrade, que era casado, ter uma amante, era uma coisa aceita pela sociedade, era uma coisa normal, porque realmente uma singular ocorrência, um homem casado naquela época ter uma amante. E o narrador também, do ponto de vista masculino dele, ele gosta da atitude de Marocas, porque ela se comporta em público, ela não demonstra afeto, ela não é espontânea com o Andrade, ela sabe se comportar perante a sociedade. Então existe uma cumplicidade implícita e que isso naquela sociedade era algo normal. O que não era normal era a mulher trair. Então aí fica esse questionamento, fica por detrás disso. O Andrade era um homem casado, traía a esposa com uma amante, porém essa amante não poderia traí-lo. Então chega a ser meio engraçado, porque ele pode trair e ela não. Né? O que é normal? O normal era ter uma amante, mas a amante não poderia ter uma amante, porque só o homem podia tudo, né? Então, o Machado de Assis, ele, ao construir uma dúvida, ele desconstrói essas verdades e ele tece significados que se contrapõem e se contradizem. E para finalizar, uma outra característica dos contos de Machado de Assis é a tragédia. É esse final sempre trágico, né? Porque a Marocas, ela teve um filho que morreu aos 2 anos e o Andrade também faleceu, ou seja, ela acabou ficando sozinha. E ela não conseguiu ter essa família ou ser essa mulher aceita pela sociedade, essa mulher de bem. Então, nunca há o felizes para sempre, mesmo porque o Machado de Assis ele não acredita nesse felizes para sempre, porque as suas histórias são inspiradas em pessoas da vida real. E na vida real
não existe esse felizes para sempre. Bem, pessoal, é isso. Então, eu falei um pouco sobre o conto Singular Ocorrência. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.